Este programa tem por oferecimento Rosa Master, Plano Rosa Master Seguro de Vida com Assistência Funeral Familiar, Rua Pedro Afonso, número 586, Santo Amaro, Recife. Fone 3631-4443 ou nosso WhatsApp 99790-0358. Rosa Master, Plano Funeral Familiar. Pernambuco estava convulsionando. Já não aguentavam mais as grandes cargas tributárias e outros fatores. Homens de extrema inteligência, com ideais iluminados pelo iluminismo francês, estavam aqui em Pernambuco, como Cruz Cabugá, José de Barros Lima, Padre João Ribeiro, entre outros, que juntos pensaram a Revolução de 1817. Essa revolução que teve no Brasil a primeira experiência, aqui, neste solo pátrio, de república. Os ideais que vieram da França, justamente para o nosso estado. Foi daqui que Pernambuco viveu a sua primeira experiência de liberdade. Revolução Pernambucana de 6 de março de 1817, um marco da maçonaria, um marco da história do povo brasileiro, da Primeira República, Pernambuco e do povo pernambucano. Essa cobertura maravilhosa aqui, direto do Palácio do Campo das Princesas, a sede do governo do estado da Primeira República Brasileira, para o mundo, Wellington Nascimento, na GOIP News TV. A solenidade teve a abertura do cerimonial com o hasteamento do pavilhão nacional, execução do hino nacional e de Pernambuco, e em seguida, as anfitriãs do evento, a governadora Raquel Lira e a vice Priscila Krause, fizeram revista às tropas e, ocorrendo assim, o desfile cívico-militar com participação das 3 potências regulares do estado de Pernambuco, o Grande Oriente do Brasil, a Grande Loja Maçônica de Pernambuco e o Grande Oriente Independente do estado de Pernambuco. Estamos aqui com a maior líder, hoje a presidente daquela República de 17, a governadora Raquel Lira. Bom dia, governadora, essa data maravilhosa. A maçonaria só tem a agradecer esse apoio maravilhoso da senhora, da vice-governadora Priscila Krause, do governo do estado de Pernambuco, a nossa ordem. As 3 potências se sentem contempladas e refazendo os caminhos da Revolução de 1817. Pois é, a Revolução de 1817 inspirou muitas lutas e muitas gerações, inclusive a nossa, a minha, que está aqui, junto com Priscila, liderando o governo de Pernambuco, na luta para que a democracia pela qual lutaram lá atrás, pela qual morreram, possa virar realidade na vida de cada um dos pernambucanos e pernambucanas. Esse foi um papel, uma luta que não foi construída pela classe política somente, mas teve as organizações da sociedade civil, teve a luta de muitas raças, de muitas cores, e a maçonaria tem um papel de extrema relevância. Aqui estava presente hoje não só a maçonaria, a Ordem de Molay, as Filhas de Jó, tudo para expressar e revelar mais uma vez, reafirmando o nosso compromisso sempre de trabalhar por um Pernambuco mais justo. O nosso país, do qual a gente tanto se orgulha, que se chama Pernambuco, ainda tem muitos desafios a serem enfrentados. A gente é um país que lutou sempre pela igualdade, pela fraternidade, pela democracia, mas ela precisa acontecer todos os dias na vida de cada um e de cada uma. E é esse o nosso desafio e a nossa missão, né? Agradeço muito a participação da maçonaria sempre, né? Não só neste momento, mas todos os dias aqui no nosso estado. E nós observamos também e parabenizamos que Magno se fez presente, viu? Faz um ano já. Pois é, ele veio para cá, ele pediu para ser adotado praticamente, né? Hoje ele está aqui com a gente, passou um tempo sendo adestrado pelo Biesp lá em Caruaru, pelo batalhão especializado, voltou para casa, hoje tem um canil para ele aqui no palácio, ele está em casa. O mascote voltou. Vice-governadora Priscila Krause, as suas impressões com relação a essa data tão importante, a senhora também que sempre está representando a governadora, se representando Pernambuco em parceria conosco na nossa ordem. Essa data ela é fundamental na formação da nossa identidade cívica, na nossa identidade quanto povo e a reafirmação de Pernambuco como um estado de vanguarda política e de farol para o Brasil inteiro, nos mais importantes valores democráticos e republicanos. E eu queria aqui aproveitar para ressaltar o papel da maçonaria nos momentos históricos do Brasil e em especial de Pernambuco. Além de comemorar a data magna da Revolução de 1817, a gente entra no momento quase que final também das comemorações dos 200 anos da Confederação do Equador, 1824, onde a gente teve um maçom que foi destaque, o nosso herói Frei Caneca, e mais uma vez a maçonaria
presente e fazendo propagar esses valores democráticos e esses valores republicanos. Então, é sempre muito importante a gente olhar para o passado, a gente ter os nossos pés muito fincados nas nossas raízes para que a gente possa construir um futuro que seja digno e que seja à altura daqueles que lutaram para que hoje nós pudéssemos estar aqui, 2 mulheres governadoras de Pernambuco. Isso é muito significativo para a democracia brasileira e o exemplo vem de Pernambuco. Continuando a nossa cobertura dessa grande solenidade, o dia máximo da maçonaria brasileira, sobretudo da República Pernambucana, aquela que foi a de 1817. Ao meu lado aqui, o grão-mestre da grande loja maçônica de Pernambuco, Dr. Flávio Amorim. Meu irmão, satisfação imensa, mais uma data especial maravilhosa junto ao governo do estado de Pernambuco, a governadora Raquel Lira, a vice-governadora Priscila Krause, dando total apoio para a nossa ordem em Pernambuco nessa data inefável, não é isso? Com certeza, esse resgate, né, eu falava logo cedo, o resgate dessa data magna, desse calendário histórico mesmo, e em memória dos nossos heróis, do povo pernambucano, especialmente dos maçons, que lideraram e participaram daquela revolta, né, daquela revolução há cerca de 200 e alguns anos atrás. Então é um marco decisivo na nossa história do Brasil, do Nordeste, especialmente de Pernambuco. E essa data, com o apoio do governo do estado, tem sido cada ano comemorada com a participação direta da maçonaria, nos traz muita honra e alegria em participar deste evento. Nosso irmão Geraldo Luciano, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, aqui em Pernambuco. Satisfação imensa dessa data maravilhosa, né, meu irmão? Bom dia, meu irmão, bom dia a todo o povo pernambucano, aos nossos irmãos maçons, nossa família, né? É uma data importantíssima, porque é a data onde a gente comemora um evento histórico de alta importância para o povo brasileiro, não só o povo pernambucano, que é exatamente o momento onde homens, maçons e outros homens de bens lutaram por uma independência, por uma liberdade de um povo tão sofrido naquele momento do Brasil colônia. Então, é uma data que a gente tem muito respeito. E se a gente bem entendesse o motivo e os momentos dessa data, a gente, quando pisasse nessas calçadas do Recife antigo, a gente pisava com respeito, porque muito sangue foi derramado em prol dessa tão sonhada liberdade por esses homens valentes que hoje a gente comemora como herói da pátria. Eminente irmão, muito obrigado, parabéns e parabéns também pelo trabalho e o apoio do Grande Oriente do Brasil aqui em Pernambuco. A gente que agradece, e o Grande Oriente do Brasil, Pernambuco, está sempre às ordens de momentos como este e momento da liberdade. O delegado da primeira região do Grande Oriente, independente de Pernambuco, nosso irmão José Antônio. Irmão José Antônio, as expectativas são muitas para o ano 2025, porém os ideais são bem maiores. A maçonaria se fortalece a cada vez mais que chegamos aqui neste Palácio do Campo das Princesas e recebemos esse afeto, esse apoio e o reconhecimento, sobretudo, do governo do estado de Pernambuco, a contribuição da nossa ordem, não é? Perfeito. Hoje é um dia memorável. Nós relembramos os heróis de 1817. A primeira república estabelecida no Brasil durou 74 dias e onde foi estabelecido realmente os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Neste dia, nesta república, tivemos o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, a imprensa livre, o povo livre. Neste momento, nós, pernambucanos, estamos felizes e contentes com o reconhecimento do governo do estado de Pernambuco, a governadora Raquel Lira e nossos irmãos maçons, representados pelas 3 obediências regulares de Pernambuco, Grande Loja Maçônica, Grande Oriente do Brasil e nossa obediência, registrando para a história a memória inefável, inesquecíveis de grandes libertários pernambucanos que foram mortos nesta Praça da República, pelo menos 3. E nada mais, nada menos, é um motivo de muito orgulho, orgulho de nós pernambucanos, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Portanto, a maçonaria está muito feliz de estarmos hoje rememorando, comemorando e pensando no futuro cada vez melhor, brilhante e forte para todos nós pernambucanos e para o Brasil. Muito obrigado, meu irmão.
Parabéns, nosso irmão José Antônio. Desejamos aí o fortalecimento e muita sorte cada vez mais nessa nossa caminhada, porque agora com a missão também da Academia Maçônica de Letras, de outros organismos que estão sendo gerados e criados aí pela nossa potência, o GOIP, pela Grande Loja, pelo GOB, nós iremos nos fortalecer cada vez mais para que essa memória jamais saia do consciente coletivo do povo pernambucano, não é isso? Perfeito. A cultura é muito importante, a história é importante, as artes, as ciências, tudo isto a maçonaria engloba e faz trazer homens dedicados que se enflenham nos estudos para que possamos trazer para Pernambuco e para o Brasil a história da maçonaria como realmente aconteceu. Forte, firme e libertária. Irmão José Antônio, há uma pergunta às vezes no consciente coletivo que as pessoas e jovens hoje nas universidades me perguntam muito: como é para ser maçom? Parece algo inacessível, parece que é impossível hoje de se tornar maçom e que só tem maçom gente mais velha, que jovem hoje não tem condições de entrar na maçonaria. Tem que ser rico, tem que ser pobre, depende de condição social, isso é mito, né? É mito, é falta de informação com certeza, né? Se estudar um pouquinho, se ler um pouquinho, vai ver que entrar na maçonaria não é difícil, tá certo? É um convite que é formulado a homens bons, que a maçonaria torna eles melhores, né? Com seus instrumentos, aprimora, fortalece o caráter, fortalece a harmonia e traz para nós, maçons, não é, fortalecimento de nossas colunas. Não é? Existe algumas coisas que são informadas que não têm sustentação. Se ler um pouquinho, vai ver que a maçonaria realmente é uma coisa que transforma um homem bons em homens melhores. E com certeza sejam todos convidados a estar conosco, desde que tenha aquelas condições mínimas de serem homens livres e de bons costumes, homens que defendem a família, que defendem a pátria e que defendem para nós o povo pernambucano. A Academia de Ciências, Letras e Artes de Pernambuco também tem sua representatividade e sua história. A manutenção da intelectualidade e essa história da Revolução Pernambucana chega através dos relatos, dos escritos dos seus imortais. Ao meu lado, representando aqui a nossa academia, o nosso irmão, grande secretário de Comunicação do Grande Oriente Independente de Pernambuco, nosso irmão Eduardo Barreto. Barreto, essa data especial alusiva à Revolução de 1817, faz com que nós, maçons e a nossa ordem, se orgulhe cada vez mais e fortaleça os nossos ideais por liberdade no Brasil, não é isso? É verdade. Foi quando, 6 de março de 1817, o Brasil teve como Pernambuco, como sua capital, 75 dias. Foi a libertação dos pernambucanos e um marco histórico, né? E a Academia Maçônica de Ciências, Letras e Artes está aqui presente, né, também para homenagear os pernambucanos, tá certo? Que aqui fizeram história aqui no nosso Pernambuco. E nessa praça, exatamente, teve muita história aqui em Pernambuco. No ápice da solenidade, a governadora Raquel Lira, seguida das demais autoridades militares e maçônicas, estiveram presentes no monumento em alusão aos heróis da Revolução de 1817, onde foram depositados coroas de flores, louvando assim este grande feito heróico que ecoa por toda a eternidade da história do nosso povo pernambucano. A Revolução de 1817 teve como principais articuladores os maçons. A ordem maçônica, após a Revolução Francesa, a Revolução Norte-Americana e demais guerras de libertações no continente latino-americano, teve em Pernambuco o seu apogeu com a grande articulação da Revolução de 1817, mais precisamente na data de 6 de março. Pessoas, maçons, homens como o Padre João Ribeiro, Cruz Cabugá, Frei Caneca, dentre outros maçons, fizeram parte de grandes fatos históricos que modificaram a política brasileira. Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Tiradentes, entre outros. Porém, especificamente na Revolução Pernambucana, a maçonaria teve o início e a participação direta do primeiro brado de resistência de José de Barros Lima, o mais conhecido Leão Coroado. Após receber sua ordem de prisão, o mesmo reagiu, disse que não se renderia à prisão.
A partir daquele momento, o mesmo oficial do Exército Brasileiro se arremeteu contra aqueles que ordenavam a sua prisão naquela ocasião para tentar abafar a insurgência do movimento revolucionário. José de Barros Lima, Leão Coroado, logo golpeou a golpe de espadas o oficial que lidera a ordem de prisão. A partir de então, os militares, na época aquartelado, deflagraram aquilo que conhecemos posteriormente como a Revolução de 6 de Março, a Revolução Pernambucana.